você tem aí uma série de, uma série de contas no balanço patrimonial, uma série de acontecimentos, e a questão ela pede o valor do ativo. Tá? Então, vamos analisar como que esses fatos eles influenciam o valor do ativo. Vamos ver o que tem efeito no ativo e o que não tem, galera. Vamos lá? Então, quais foram as transações? Venda do imóvel A em 1/1 de 2017 por R$110 mil. Então, vejam, olha só, vamos tentar fazer de uma maneira um pouco mais rápida. O seu ativo ele vale 350 mil. Esse é o valor dele. Quando você vende o imóvel A por 110 mil à vista, vamos ver o que aconteceu. Olha, o seu imóvel A, ele tem um valor de 120, só que ele está depreciado em 20, ou seja, o valor contábil dele é de 100. Logo, se você vendeu por 110, você vai trocar tudo isso aí por 110 de caixa. Isso significa que você teve um lucro de 10 nessa operação. Por isso, o seu ativo ele vai aumentar em 10 mil. Próximo, pagamento a fornecedores no valor de 80 mil reais. Então, quando você paga fornecedores, sai dinheiro de onde? Do seu caixa. Portanto, seu ativo ele diminui em 80 mil. Recebimento de duplicatas a receber de clientes no valor de 90 mil. Então, quando você está recebendo essa duplicata, você está simplesmente trocando cliente por caixa. Isso aqui não impacta o total do ativo. É um fato permutativo entre contas do ativo. Beleza. Aquisição em 1/7 de 2017 do imobilizado B no valor de 60 mil, sendo 25% à vista e o restante para ser pago em 2018. A vida útil econômica estimada do bem era 5 anos e o valor residual de 10 mil reais. Então vejam, você adquiriu em 1/7 de 2017 e a questão está perguntando em 31/12, então a gente tem que ficar de olho nisso aqui. Olha, então quando a gente adquiriu em 1/7 de 2017 imobilizado, 60 mil, sendo 25% à vista, 60 vezes 20 dá 12, com mais 5 dá 13. 15 mil. Então, ó, o imobilizado ele foi adquirido por 60 mil, sendo que 15 mil foi à vista e 45 mil foi para fornecedores. Então, o que vai aumentar o seu ativo? O seu ativo ele vai aumentar justamente nisso aqui. Ó. Ele vai aumentar nos 60 mil, que foi o imobilizado, menos 15 mil que saiu do caixa. Então, o seu ativo ele aumenta em 45 mil reais, beleza? Então, o seu ativo ele aumenta em 45 mil, que é o quê? Justamente, olha, se você adquiriu por 60, só que 15 foi à vista, então o que está acontecendo? 15 você está tirando do caixa, está diminuindo o ativo, seu ativo ele aumentou em 60 pelo valor imobilizado, só que desses 60, 15 saiu do próprio ativo, então esses 15 são permutativos ali entre o ativo. Só que os 45 não, o 45 tem um link lá com a conta fornecedores, por isso, né, exatamente por isso, que o seu ativo aumentou em 45 mil reais. Agora você tem que fazer o reconhecimento também da depreciação. E como é que você vai fazer isso? Vejam, o seu ativo ele tem uma vida útil de 5 anos e o valor residual de 10 mil. Logo, a sua depreciação ela vai ser 60 mil menos 10 mil
dividido por 5, que vai dar 50 mil por 5, 10 mil por ano. Beleza? Nesse caso, foi adquirido em julho, a depreciação ela vai ser pelo período de 6 meses. Logo, 5 mil. Portanto, o seu ativo ele vai diminuir por conta da depreciação 5 mil. Tá bom? Obtenção de empréstimo em 1/7 de 2017 no valor de 150 mil, com taxa de juros de 5% ao semestre. Os juros serão pagos em 2018. Então, aqui nesse caso, o seu empréstimo, seu banco vai aumentar em 150 mil e os juros vai ser pago em 2018. Esses juros, quando você fizer o cálculo, ele vai aumentar lá o passivo, tá? Isso vai ser uma conta lá, o encargos a transcorrer lá no passivo. Não tem relação com ativo. Então, vamos colocar aqui a obtenção do empréstimo. Nesse caso, o seu ativo ele vai aumentar 150 mil reais. Beleza? O que mais? Então, esses aqui já foram. Recompra de ações de sua própria emissão no valor de 20 mil reais. Então, o que nesse caso ela vai fazer? Ela está comprando ações em tesouraria. Quando ela faz isso, ela debita ações em tesouraria e credita caixa. Portanto, o caixa ele é diminuído em 20 mil reais. Questão grande, né, galera? Pagamento antecipado ao fornecedor duvidoso no valor de 50 mil por mercadorias a serem entregues em dezembro de 2017. Então, o que você está fazendo? Aqui você está pagando antecipadamente, isso gera um direito para você. Então, sai dinheiro do caixa, entra a despesa antecipada. Duas contas do ativo, portanto, isso não altera o total do ativo. Não altera o total do ativo. Recebimento antecipado do cliente João no valor de 200 mil, para que a companhia lhe entregue produtos em dezembro de 2017. Então, você recebeu antecipadamente, o que vai acontecer? Isso gera uma obrigação para você. Em contrapartida, entra dinheiro no caixa. Então, aqui há um aumento no caixa de 200 mil reais, e em contrapartida, com uma conta de passivo. Beleza? Recebimento das mercadorias pagas antecipadamente ao fornecedor duvidoso. Aqui também não há alteração. O que você vai fazer aqui nessa situação? Você pagou antecipadamente, então saiu o dinheiro do caixa, gerou um direito. Agora que o cara te entregou, que o fornecedor te entregou, você vai baixar esse direito e vai lançar mercadorias. Novamente, isso é uma conta do ativo. Então, é um fato permutativo entre contas do ativo, não altera o total do ativo. Entrega em dezembro das mercadorias ao cliente João. O custo das mercadorias entregue foi 75 mil reais. Então aqui, o que vai acontecer? Você entregou uma parte, né, daquilo que João pagou, e aí foi 75 mil reais que foi entregue. Você entregou tudo na realidade. E aqui o que vai acontecer? Você vai diminuir a sua conta mercadorias em 75 mil. Então, quando você fizer isso aqui, você vai encontrar um ativo final
de 575 mil reais, que corresponde à letra C, beleza? Então vejam que essa prova, ela não é a prova mais difícil, mas é uma prova que exige muita atenção, são muitos detalhes, né? Todos vocês que estudam contabilidade com afinco, vocês conseguem resolver essas questões. O problema é justamente essa quantidade de detalhes, tá bom? Então vamos embora, vamos para a nossa próxima questão. Questão 10, que fala o seguinte: a companhia poderá deixar de constituir a reserva legal no exercício em que o saldo dessa reserva, acrescido dos montantes das reservas de capital, exceder a 20% do capital social. Errado. Aqui nós estamos falando do chamado limite facultativo. Só que o limite facultativo ele não é 20%, mas quanto? Mas sim 30%, tá bom? Tá errado, portanto. 2. A companhia somente pode pagar dividendos à conta de lucro líquido do exercício, de lucros acumulados e de reserva de lucros, e à conta de reserva de capital em casos específicos. Então isso aqui está correto. Significa que você não pode utilizar o capital social, por exemplo, para pagar dividendo, ou a conta ajuste de avaliação patrimonial. Quais são as contas que podem servir para você pagar dividendo? Lucros acumulados, que é o lucro que vem lá do período, beleza? O lucro do exercício, lucro acumulado, que é o lucro do período, e lucros anteriores, na realidade, né, o que está acumulado, o lucro do exercício e reserva de lucro, tá bom? Além disso, em casos específicos, como ações preferenciais, você pode utilizar a reserva de capital. Isso aqui no caso das ações preferenciais. Isso aqui cai bastante em prova, está lá no artigo 200 da Lei 6.404. E o inciso 3 fala: a Assembleia Geral poderá, por proposta dos órgãos de administração, destinar para a reserva de incentivos fiscais a parcela do lucro líquido decorrente de doações ou subvenções governamentais para investimentos, que poderá ser excluída da base de cálculo do dividendo obrigatório. Isso aqui também está correto, artigo 195A da Lei 6.404, lembrando que a subvenção governamental, que é o valor que você recebe do governo, antes era uma reserva de capital, agora, quando tem uma contrapartida, você reconhece o ativo em contrapartida de um passivo. Depois que saiu do passivo, quando a empresa cumpre a obrigação, isso vai para a receita diferida e da receita diferida vai para receita na DRE. Só que como o resultado do exercício na DRE ele é encerrado e depois transferido para lucros acumulados, o que você pode fazer? Uma vez em lucros acumulados, se você não quiser pagar dividendos sobre essa parcela e não quiser pagar imposto de renda, você pode constituir essa reserva que é chamada reserva de incentivos fiscais. Então é exatamente isso. A Assembleia Geral poderá, por proposta dos órgãos de administração, destinar para a reserva de incentivos fiscais a parcela do lucro líquido decorrente de doações ou subvenções governamentais para investimentos, que poderá ser excluída da base de cálculo do dividendo obrigatório. Tá bom? Item, portanto, correto. Gabarito 2 e 3. Próxima questão, questão 11, questão também bastante interessante. Ela fala o seguinte: a companhia Só Papel realizou as seguintes transações em 30 de 11 de 2017. Aplicação financeira no valor de R$100 mil em títulos que rendem 3% ao mês, juros compostos. A companhia classificou esses títulos como mensurados ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes. Aquisição por R$300 mil à vista de 40% de uma investida no exterior que possui como moeda funcional o euro. Em 31 de 12 de 2017, ao converter as demonstrações contábeis da coligada para reais, a companhia Só Papel verificou que o lucro líquido apurado pela investida era 50 mil e que o valor dos ajustes acumulados de conversão era 20 mil negativos. Na mesma data, o valor justo da aplicação financeira era R$101 mil. O impacto reconhecido pela companhia Só Papel
na demonstração do resultado abrangente de 2017, exclusivamente em relação a essas duas transações, desconsiderando o lucro líquido do período, e os possíveis efeitos tributários foi em reais. Então, o que nós temos aqui? O que a gente sabe? Nós temos uma demonstração, que é a demonstração do resultado do exercício, e a DRE, ela evidencia o lucro ou prejuízo do período, beleza? Só que existem receitas e despesas que vão diretamente para o patrimônio líquido. E essas receitas e despesas que vão diretamente para o patrimônio líquido são chamados de outros resultados abrangentes, tá bom? Só um segundinho aqui. São chamados de outros... O ar-condicionado deu uma esquentada aqui. Está muito calor no Rio. São chamados de outros resultados abrangentes. Então, o que é composto outros resultados abrangentes? Você tem uma série de coisas. O ajuste de avaliação patrimonial é uma conta que vai compor outros resultados abrangentes. Quando você tem investida no exterior, você tem uma empresa que está investindo numa empresa de fora, essa empresa ela apresenta um balanço em euro, ou em dólar, ou em qualquer outra moeda. E quando você vai converter isso para o real, né, que é a nossa moeda funcional aqui no Brasil, quando você vai converter isso para o real, isso gera algumas divergências em alguns pontos. E essa variação entre o euro e o real, ou o dólar e o real, ou qualquer moeda do real, isso é chamado de ajuste acumulado de conversão. Isso é apresentado lá também em outros resultados abrangentes. Tá? A nossa aula de resultados abrangentes aqui no Estratégia, ela é bem ampla, ela explica com bastante detalhe esse assunto, beleza? Então, o que a gente vai fazer? Olha só, nós temos aqui a aplicação financeira. O que nós temos para a aplicação financeira? Ela tem um valor de 100 mil, tá? E vejam, é 30/11/2017. A questão, ela quer saber no resultado de 2017, ou seja, 31/12, um mês depois. Esse título, ele rende 3% ao mês. Ou seja, os juros é 3 mil. Portanto, nosso custo amortizado, somando o valor aplicado e os juros, ele vai ser de R$ 103 mil. Só que a questão ainda fala, olha, o valor justo, ele é de R$ 101 mil. Isso significa que você tem uma perda de valor justo no montante de R$ 2 mil. Agora, vamos ver o investimento. Você adquiriu por 300 mil, 40% de uma investida que possui como moeda funcional o euro. Olha lá, ao converter as demonstrações contábeis da coligada para reais, ela verificou que o lucro líquido apurado pela investida era 50 mil. Então vejam, ela apurou um lucro líquido de 50 mil, só que nós temos direito a quanto? 40%, porque foi 40% que ela adquiriu. Isso aí dá 20 mil reais, tá bom? Isso aqui é lançado como resultado de equivalência patrimonial. E isso aqui vai lá na demonstração do resultado do exercício. Vejam que a questão já deu isso aqui em reais, então você não tem que fazer qualquer tipo de conversão. Agora, quando a empresa ela falou e que o valor dos ajustes acumulados de conversão era 20 mil reais negativos. Tá? Então, vejam, o resultado do ajuste acumulado de conversão é 20 mil negativo. O que é o ajuste acumulado de conversão, explicando novamente?
é quando você tem uma empresa lá na Europa, ou uma empresa na África, nos Estados Unidos, ou qualquer lugar, e você converte essas demonstrações dessa empresa, tá? Dessa empresa para a nossa moeda aqui, que é o real. Então vejam, quando você fez essa conversão, isso gera algumas diferenças. Isso é estudado muito bem no pronunciamento CPC 02, taxa de câmbio, que nós também temos aula aqui no Estratégia. Quando você vai converter, isso vai dar uma diferença de 20 mil negativo. Só que essa diferença ela é para 100%. E nós temos quanto de participação nessa empresa? Nós temos 40%, ou seja, 8 mil. Tá? Então, o que a questão pergunta? Olha lá, o impacto reconhecido na DRA. O impacto reconhecido na DRA, portanto, vai ser pelo ajuste de avaliação patrimonial relativo ao instrumento financeiro em 2.000 negativo e pelo ajuste acumulado de conversão 8.000 negativo, totalizando 10.000 reais negativos, beleza? Então, é assim que funciona. Mais uma questãozinha aí e mais um bloco encerrado. Espero que vocês tenham gostado e vamos começar o nosso próximo bloco. Bom, pessoal, então voltamos para mais um bloco da nossa correção da prova do ICMS Santa Catarina e vamos direto para a lousa. Vamos lá. Então, mais uma questãozinha, questão número 12, ela diz o seguinte. Em 31/12 de 2016, a companhia Conta Certa obteve um empréstimo no valor de 5 milhões com as seguintes características. Prazo total, 3 anos, taxa de juros compostos, 9% ao ano, pagamentos, parcelas iguais e anuais de R$ 1.975.273,79, data de vencimento das parcelas, 31 de dezembro de cada ano. Então, não é mole os dados que a FCC dá em suas provas, né? Para a obtenção do empréstimo, a empresa incorreu em custos de transação no valor total de 90 mil. E a taxa de custo efetivo da emissão foi 10% ao ano. O saldo líquido total apresentado para o empréstimo no balanço patrimonial de 31/12 de 2017, após o pagamento da primeira parcela e o valor dos encargos financeiros reconhecidos no resultado de 2017, foram respectivamente em reais. E aí você tem uma série de coisas. Então, primeira coisa que você tem que fazer, achar o valor da captação líquida, tá? O que é o valor da captação líquida? Você vai pegar o valor que foi emprestado. A captação líquida aqui, ela é equivalente a 5 milhões menos o custo de transação, que nessa hipótese é 90 mil reais. O que me dá uma captação líquida de 4 milhões 910 mil, tá? Então, outra coisa que você tem que ficar atento é que você tem que utilizar o custo efetivo. A taxa que você utiliza é o custo efetivo. E você tem que ficar atento às datas, beleza? Então, foi feito isso aqui em 31/12 de 2016 e a questão, ela está pedindo no resultado de 2017, ou seja, um ano após. Só que veja você que a taxa, ela é uma taxa que já foi dada de forma anual. Então, o que você vai pegar para achar o valor do encargo financeiro no primeiro período? Você vai pegar aqui os juros. Ele vai ser 4.910 vezes a taxa de 10%, que é o custo efetivo, galera, dá 491 mil reais, tá? Beleza. E como que você vai saber, então, qual que é o valor atualizado do empréstimo? O valor atualizado do empréstimo, em 2017, ele vai ser o quê? É justamente a captação líquida
que é 4.910, mais 491 mil, o que vai dar 5.401.000. Tá? Agora, o que você precisa fazer? Então, esse é o custo do empréstimo. Esse é o valor atualizado que você deve no final de 2017. Só que você fez um pagamento. A própria questão fala, olha, você tem um pagamento ali, a questão está falando, você tem um pagamento anual. Então, você tem que registrar esse pagamento. Qual que é o valor do pagamento? 1.975.273,79. Portanto, em 2017, o valor atualizado do empréstimo vai ser 3.425, 726 e 21. Então, aqui, ó, é a letra C. E os juros vai dar ser 491 mil. Se você fizer só cálculo dos juros, você já acertava a questão, né? Mas isso aqui é uma questão que também sempre está presente aí em provas da FCC, então é bastante interessante que você saiba fazer, tá? Então, é isso aí. Qual que é o passo? Vai achar o valor da captação líquida primeiro, que é o valor do empréstimo, menos o custo de transação. Depois disso, você vai aplicar o custo efetivo. Geralmente a questão ela dá uma taxa de juros e também um custo efetivo. O valor que você utiliza para fazer o cálculo é o do custo efetivo, porque ele é composto pela taxa de juros e outros encargos, não somente os juros, beleza? E aí você tira também, eventualmente, a parcela de pagamento, se existir, tá bom? Então, questão bastante interessante aí e vamos para a nossa próxima questão. A próxima questão, ela é uma questão que a gente até recorreu, só que a FCC ela não acatou, que é uma questão que trata de demonstração do valor adicionado. A questão ela diz o seguinte: a empresa comercial Compra e Venda S.A. apresentou as seguintes informações referentes ao resultado do primeiro semestre de 2018. Você tem uma DRE e fala, sabe-se que o valor dos tributos recuperáveis referentes aos produtos vendidos no primeiro semestre de 2018 foi 48 mil. Com base nas informações, o valor adicionado a distribuir gerado pela empresa Compra e Venda S.A. no primeiro semestre de 2018 foi em reais. Então, quer saber o valor adicionado a distribuir. Vamos montar a DVA pela primeira parte, inicialmente. Você tem aqui receitas. Você começa pelas receitas. Qual que é a receita? A receita, que foi dada aqui inclusive, é 780 mil. Beleza. Feito isso, você vai tirar os insumos adquiridos de terceiros. Insumo adquirido de terceiro vai ser justamente o custo da mercadoria vendida, 330, e você tem que também somar os tributos, que a questão fala, ó, os tributos recuperáveis referentes aos produtos vendidos foi 48 mil. Lembrando que na DVA, nessa primeira parte, tanto na venda como nos insumos adquiridos de terceiros, os tributos eles têm que estar computados ali, recuperáveis ou não, eles têm que estar considerados ali. Então, 330 mil mais 48 mil. O que vai dar 378 mil. Feito isso, a gente vai chegar ao valor adicionado bruto, que vai dar 402 mil. Agora a gente pode tirar
as retenções. O que é retenção? Retenção é depreciação, amortização e exaustão. Aqui nós temos depreciação no valor de R$40.000, tá bom? E aí a gente vai chegar ao valor adicionado líquido de R$362.000. Não tem nenhum valor adicionado recebido em transferência e a gente vai chegar ao valor adicionado total a distribuir de 362. Gabarito letra E. Tá? Agora a gente pode dar uma olhada na segunda parte da DVA. O que acontece? A segunda parte da DVA, ela tem que bater com a primeira. Vamos ver. O que a gente sabe? A distribuição do valor adicionado ela vai ser feita aqui em governo, capital próprio e geralmente aí capital de terceiros e pessoal, beleza? No governo, aqui você tem que ficar bastante atento, que na parte do governo, geralmente são os tributos estaduais, municipais e federais, aqui você apresenta os valores já compensados. Então, esses valores, eles têm que ser compensados, tá? Então, beleza, o que você vai ter? Você vai ter o imposto sobre venda, que é 210, menos 48.000, que é o que a questão falou que você tem na compra, mais 53.500, que é o imposto de renda e contribuição social. Isso aqui dá 215.500. Pessoal, você não tem nada. Próprio é o valor justamente do lucro líquido, 126.500. E terceiros. O que seria terceiros? Terceiros, a FCC considerou como despesas gerais. Ela pegou e jogou isso aqui, essas despesas gerais, como distribuição a terceiros ou qualquer outra coisa. Só que isso está errado. Por quê? Não existe uma previsão para jogar despesas gerais lá no CPC 09 aqui, né? Não existe a previsão para você jogar despesas gerais aqui, nessa segunda parte da DVA. Por isso, para fechar pela segunda parte, caso você optasse por fazer pela segunda parte, você teria que jogar essas despesas gerais lá na distribuição do valor adicionado. E isso não encontra guarida, não encontra resguardo lá, não encontra nenhum tipo de previsão no CPC 09, que trata da demonstração do valor adicionado. Por isso a gente recorreu, inclusive, dessa questão, né? Aqui vai dar 362 quando você fizer isso aqui. Fechando assim, né? A segunda parte, mas a FCC ela não acatou, beleza? Despesas gerais, então, para a FCC, na segunda parte, vai ficar ali na segunda parte. Um pouco estranho esse posicionamento, mas é o que valeu, tá bom, galera? Então, isso aí valeu, passou e esse foi o gabarito definitivo. Beleza. Próxima questão. Em 31/7/2018, a companhia Sofitas apresentava 500 unidades de um determinado produto em seu estoque, registrados pelo custo total de R$300.000. A companhia comercializava somente esse produto e durante o mês de agosto de 2018 realizou, em ordem cronológica, as seguintes transações com a compra e venda do produto. E aí você tem uma série de coisas. Sabendo que não há incidência de qualquer tributo na compra e na venda desse produto, e que a companhia Sofitas utiliza o critério da média ponderada móvel, o saldo da conta estoque evidenciado no balanço patrimonial em 31/8/2018 foi em reais. Então, vamos ver. O que aconteceu?
você tem 500, vamos começar, você tem 500 unidades registradas aí a R$300 mil no total. Então, seu estoque inicial é 500, registrados a um custo total de 300 mil, o que dá um valor unitário de 600 por mercadoria. Aí no dia 3, você comprou 300 unidades ao preço unitário de 500. Lembrando que é média ponderada móvel. 300 ao valor unitário de 500. O que dá 150 mil. Beleza? E aí o que vai acontecer então? Agora você tem que fazer a média ponderada móvel. Você vai ficar lá com 800 unidades ao custo de 450 mil. Beleza? E aí o que vai acontecer? Como é que você vai achar então? Ah não, você teve um abatimento. Opa, pera aí. Obtenção de um abatimento no valor total de 2 mil na compra realizada. Então, volta aqui, meia forma. Você teve um abatimento, então isso aqui vai afetar o total. 148. Então, não vai ser 450 aqui, vai ser 448. Isso aqui afeta o valor unitário também, tá, galera? 148 mil. Dividido por 300, dá 493,33. Só que na prova você não precisava fazer esse aqui. Porque o que interessa é esse aqui. Esse aqui é o que importa. Beleza? Então vai ficar 448 mil dividido por 800, o que vai me dar um valor unitário de 560. Beleza. Aí você vendeu 40% das unidades disponíveis no estoque pelo preço unitário de 1.000. Então, quando você vendeu 40%, você vendeu 560 vezes 0,4 o que dá 320. Então, você vendeu no dia 14, 320 a 560, que dá 179.200. Não, galera. 560 vezes 0,4. É 800 e 800. Tô com a cabeça na lua nessa questão. 800 vezes 0,4, 320. Beleza? E aí vai sobrar quanto? 480 ao preço de 560, dando 268.800. Beleza. Dia 22, compra de 100 unidades ao preço unitário de 490. Então, dia 22, compra de 100 unidades ao preço unitário de 490. Só que aí o que aconteceu? Você pagou frete no valor de 1.200. Então, o que vai acontecer com esse frete? Ele é somado. Dava 49 mil. Agora, com esses 1.200, vai dar 50.200, porque o frete ele entra no custo da mercadoria. O que você vai ter, então? 580 unidades, que é as 480 mais as 100,
ao preço de 319 mil, que é 268.800 mais 50.200, beleza? E aí o custo médio disso vai dar 550. Dia 30. Recebimento em devolução de 20 unidades vendidas no dia 14. Então, o que você vai fazer aqui? Você recebeu em devolução. Você vai lançar um sinalzinho negativo aqui na venda. A 560, dando 11.200. Você vai ficar, portanto, com 600 mercadorias. Vai somar esses 11.200 aqui, ficando com 330.200, e vai te dar um custo médio agora de 550,33. E por último, devolução de 20 unidades da compra realizada no dia 22. Então, você devolveu 20 unidades da compra. Você vai lançar aqui. Menos 20 a 490. Deu aqui 9.800. O que vai diminuir o seu estoque de 600 para 580. Então, vai sair de 330 e 200 para 320 e 400, dando aqui um saldo de 552,41 por unidade. Beleza? Então, esse campo aqui representa o estoque final que nós temos. Questão extremamente trabalhosa, não é? Nosso gabarito é o quê? Letra C. 320.400. Próxima questão. Questão que exige aí a demonstração dos fluxos de caixa, tão temida. Então, você tem o balanço patrimonial, tem uma demonstração de resultado, tem uma série de informações, pede o fluxo das atividades operacionais, investimento e financiamento. Questão clássica aí da Fundação Carlos Chagas. Vamos fazer então o fluxo operacional pelo método indireto. Vamos começar. Primeira coisa, a gente vai e acha aqui Tem uma maneira mais fácil de fazer. Que maneira é essa? Vou explicar para vocês. Vamos achar, inicialmente, o fluxo de investimento, famoso FAI, e também o fluxo das atividades de financiamento, o famoso FAF. Vou explicar para vocês esse método alternativo e aí vocês vejam se convém para vocês. E o que eu quero que vocês saibam disso aqui? Vejam, fluxo de investimento são as atividades relacionadas ao ativo não circulante. Eu vou mostrar aqui para vocês. Então vejam como ganhar pontos importantes na prova de vocês, que separa aí os homens dos meninos, tá? Então, aqui nós temos 2017 e 2018. Vejam, investimento saltou de 180 mil para 196 mil. Aumentou 16 mil reais. Só que eu posso afirmar que houve aquisição de investimento no valor de 16 mil reais? Não. Eu preciso, antes de afirmar isso, olhar
para a demonstração do resultado do exercício. E veja você que aqui na demonstração do resultado do exercício, nós temos um ganho de equivalência patrimonial no valor de 16 mil. Então, não houve qualquer aquisição de investimento nesse fluxo de caixa. Beleza. Vamos para terrenos. Terreno saiu de 180 para 0. Só que a gente precisa saber quanto foi a realização, por quanto essa operação ela foi realizada. E vamos ver. Então aqui, vamos na DRE novamente. Prejuízo na venda do terreno. 38 mil. Então, se o seu terreno ele estava registrado por 180 e você teve um prejuízo de 38, isso significa que você vendeu esse terreno por 142 mil. Então aqui, FAI, entrada de caixa, terreno, 142 mil. Agora vamos ver o que mais. Então aqui já foi terreno também. Máquinas, passou de 200 para 242. Então, em tese, teríamos aí uma aquisição de 42 mil reais em máquina. Só que vamos ver o que a questão fala. Ó, os investimentos são avaliados pelo MEP. Beleza. Isso aqui a gente já considerou. O terreno foi vendido à vista. Beleza, isso aqui a gente já considerou. Não houve venda de máquina. Ok. O aumento do capital foi realizado com os seguintes recursos. 25 mil reais em máquinas. Ou seja, a sua conta máquinas ela aumentou 42. Só que desses 42 que aumentou, você quer saber quanto você comprou em caixa. Só que disso, 25 mil dessas máquinas, elas vieram de uma integralização de capital, ou seja, você não pagou. Então o que sobrou é exatamente o que você adquiriu dessas máquinas. 17 mil. 17 mil é a aquisição de máquinas. Ou seja, saiu o dinheiro do seu caixa. Logo, o que aconteceu? Com o terreno entrou dinheiro, com a máquina saiu dinheiro. Portanto, o seu fluxo das atividades de investimento é 125 mil de caixa gerado. Beleza. Então, foi bem tranquilo. Agora, vamos para financiamento, tá, galera? Vamos para a atividade de financiamento. Financiamento, geralmente, é ligado a empréstimo e integralização de capital. Você vai ter que olhar para essas contas no balanço patrimonial. Vamos ver. Olha lá. Conta empréstimo. Nós temos empréstimo aqui. Ela saiu de 200 e foi para 245. Então você pode falar o seguinte, olha, entrou no meu caixa então 45 mil relativos a novos empréstimos. Certo ou errado? Errado. Errado por quê? Porque eu preciso analisar os juros. Então sempre tente fazer um link com a DRE. Então olha, o enunciado fala, as despesas financeiras não foram pagas. Se elas não foram pagas, e vamos ver onde estão os juros aqui.
Despesas financeiras, juros, 9 mil. Se elas não foram pagas, e vejam, o seu empréstimo ele aumentou 45. Só que desses 45, 9 são de juros. Ou seja, o seu empréstimo ele aumentou de fato 36. 36 é o que entrou relativo a novos empréstimos no seu caixa. Você vai, portanto, somar. Ok, morreu aí. Morreu o empréstimo. Vamos para o capital social. Vejam, você teve um aumento do capital social de 350 para 400, ou seja, aumentou 50 mil. Só que, ó, o aumento do capital foi realizado com os seguintes recursos. 25 mil em máquinas, não afeta o caixa, e o restante com reserva de lucro. Ou seja, nessa variação do capital social, não houve nem saída e nem entrada de caixa. Beleza. Então aqui não teve nada no capital social, porque 25 mil foi em máquina e 25 mil em reserva de lucro, então nada aconteceu. Agora tem uma coisa. Quando a gente apura esse resultado do exercício aqui, ele vai para onde? Ora, ele vem aqui para lucros acumulados. 89 mil. Beleza. Só que esse 89 mil de lucros acumulados, ele está no balanço patrimonial? Não está. Então, o que significa dizer? Significa que esse 89 mil de lucros acumulados, ele já veio para o balanço patrimonial, ele já foi incorporado ali, só que ele foi distribuído. E aí você vai ter que destrinchar essa distribuição para saber o que aconteceu. Como? Vamos ver. Olha só. Então, o lucro acumulado, isso aqui é conhecimento avançado, tá, galera? Ou ele vai para aumento do capital social, ou ele vai para aumento de reserva de lucro, ou ele vai para pagar dividendo. Opa, beleza. Então as coisas já estão ficando mais claras. Agora veja você. Deixa eu apagar aqui. O saldo da reserva de lucros o saldo inicial era 75. Só que a questão fala, ó, 25 foi incorporado para a reserva para capital social. Ou seja, desses 75, eu tirei 25 e mandei lá para o capital social. Ou seja, ficou um saldo de 50 mil. Só que o que está acontecendo? A minha conta reserva de lucros ela está com um saldo de 109. Então, o
que tem? Isso significa que está faltando, que ela aumentou um certo valor para chegar a 109. E para chegar a 109 mil, quanto que ela precisa ter aumentado? 59 mil. 59 mil. Tá? Então, a gente sabe que ela aumentou 59 mil, por quê? Porque de lucros acumulados de 89 mil, 59 mil veio para a reserva de lucro. Só que, ora, o lucro acumulado é 89, 59 foi para a reserva de lucro. Tá faltando o quê? Tá faltando 30 mil. Tá faltando 30 mil. Então, se está faltando 30 mil, esse 30 mil pode ter ido para onde? Capital social, que a gente já viu que não foi, que o capital social aumentou com máquina ou com a conversão de reserva, ou pode ter ido para dividendo. Agora vamos ver dividendo. Opa, 30 mil, exatamente o valor que estava faltando. Então, do meu lucro do exercício, 59 mil foi para a reserva de lucro e 30 mil foi para dividendos. Não houve aí, então, influência no caixa com essas variações. Isso não influenciou o caixa, o lucro do exercício. Beleza, então a gente sabe que o FAF vai ser R$36 mil. Pessoal, agora vai ficar muito mais fácil de você achar o fluxo de caixa das atividades operacionais. Por quê? É porque a gente foi explicando, mas na hora da prova isso aqui é mais rápido. Para você fazer o fluxo operacional, você teria que pegar a DRE, ajustar as receitas e despesas, ajustar as contas patrimoniais, etc. Só que dessa maneira aqui fica mais tranquilo de você fazer. Tranquilo assim, depende da sua velocidade e de como você vai praticar. DFC não é a coisa mais fácil do mundo, só que quando você vai resolvendo um maior número de questões, você vai ganhando prática. E aí, como é que você vai fazer isso agora? Você sabe que a variação de caixa, aqui, a variação do caixa é igual o fluxo das atividades operacionais, mais ou menos o fluxo das atividades de investimento, mais ou menos o fluxo das atividades de financiamento. Agora, como que você vai saber em quanto variou seu caixa? Ora, o seu caixa, ele terminou em 298 mil aqui e começou com 110. Então, você sabe que a sua variação de caixa ela é 298 menos 110, ou seja, R$188 mil. Isso é igual ao fluxo das atividades operacionais, mais ou menos, aqui no caso, é mais fluxo das atividades de investimento, mais fluxo das atividades de financiamento. Mais 125 mil, mais 36 mil. Logo, quando você fizer isso aqui, você vai encontrar um fluxo das atividades operacionais de 27 mil. É a mesma coisa que se você pegasse a DRE, ajustasse aqui provisões, depreciação, equivalência patrimonial, prejuízo, blá, blá, blá. Só que de uma maneira mais simples, tudo bem? Então, o fluxo das atividades operacionais ele pode ser encontrado também dessa forma. E aí, nós teremos assim um FAO de 27 mil
positivo. E também aqui, o da atividade de investimento 125 e financiamento 36 mil. Portanto, letra A e letra A. Beleza? Então é isso aí. Mais um bloco para conta. Vamos agora para as nossas últimas questões da prova P2. Vamos lá para a tela. Questão 17. Sobre ativos intangíveis, considere 1. Os gastos incorridos com pesquisa devem ser reconhecidos como ativo em desenvolvimento, uma vez que gerarão benefícios econômicos futuros para a entidade. Esse item está o quê? Está errado. Errado por quê? Quando nós estamos falando de um ativo intangível gerado internamente, existem duas fases. Uma fase é a fase de pesquisa. Na fase de pesquisa, você não consegue comprovar que aquele ativo ele vai gerar benefício econômico futuro. Então, esses gastos com pesquisa, eles devem ser lançados como despesa quando incorridos. Já na fase de desenvolvimento, quando você consegue demonstrar que aquele ativo é viável, você consegue mensurar o custo, você consegue mensurar que você vai utilizar ou vender aquele ativo, esse ativo ele pode começar a ser reconhecido como intangível desde que esses requisitos eles sejam preenchidos, beleza? Até o momento em que ele ficar disponível para uso. Os gastos incorridos com pesquisa devem ser reconhecidos como ativo em desenvolvimento? Não. Devem ser lançados como despesa. Gasto com pesquisa é despesa. 2. O ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura, gerado internamente, não deve ser reconhecido como ativo. Isso aqui está correto. Por que está correto, Gabriel? Aqui tem uma explicação lá do CPC 04, que é a seguinte. O que é o ágio por expectativa de rentabilidade futura? É o chamado goodwill, né, ou fundo de comércio adquirido. Significa que quando você está adquirindo ações de uma outra companhia e existe uma previsão de que aquilo vai gerar benefício, que não vai gerar lucro futuramente, você reconhece aquilo como um ativo intangível na demonstração consolidada. Todavia, eu, Gabriel, não posso falar o seguinte, falar, olha, o Estratégia é a empresa do ano de 2019. Então, assim, vamos pegar esse balanço do Estratégia aqui, embora a Estratégia seja a empresa. Nós vamos pegar esse balanço do Estratégia aqui e botar que o Estratégia vale 1 bilhão. Eu não posso fazer isso. Se eu fizer isso, eu estou inflando as minhas demonstrações contábeis sem que tenha qualquer tipo de respaldo. Por isso que o CPC 04 chega e fala, olha, você não pode reconhecer um ágio por expectativa de rentabilidade futura gerado internamente. Você pode reconhecer quando você estiver adquirindo, beleza? Então, gerado internamente, não. Item correto. 3. Um ativo intangível com vida útil definida deve ser reconhecido inicialmente pelo custo, deve ser amortizado e não está sujeito ao teste de redução ao valor recuperável, existindo ou não qualquer indicação de redução ao valor recuperável. Aqui está errado. Errado por quê? Aqui é o seguinte, o ativo ele pode ter vida útil definida ou indefinida. O ativo intangível com vida útil definida, ele é amortizado, enquanto que o ativo intangível com vida útil indefinida, ele não é amortizado. Ativo intangível com vida útil definida é amortizado e está sujeito ao teste de recuperabilidade. Só que ele está sujeito ao teste de recuperabilidade se houver indício, tá? Ativo intangível com vida útil definida. Chegou no final do exercício social, há um indício de desvalorização? Se houver um indício de desvalorização, você tem que fazer o teste de recuperabilidade para ver se esse ativo está superavaliado. Ah, beleza. Não tem indício de perda. Aí você não precisa fazer o teste, tá? Só que agora, quando você tem 3 ativos que devem ser testados anualmente, independentemente de haver indícios. São eles: ágio por expectativa de rentabilidade futura, o goodwill, ativo intangível com vida útil indefinida e ativo intangível não disponível para uso.
Esses três eles devem ser testados anualmente, independentemente de haver indício. Por quê? Porque esses três ativos eles não são amortizados. Querendo ou não, quando você tem um ativo intangível com vida útil definida, esse ativo ele é amortizado. E o fato dele ser amortizado, isso dá uma diminuída no seu valor. Esses três, vida útil indefinida, goodwill e ativo não disponível para uso, eles não são amortizados. Então, isso aí requer que eles sejam testados a recuperabilidade a cada exercício, tá bom? Então, a letra 3 está errada, porque um ativo intangível com vida útil definida deve ser reconhecido inicialmente pelo custo. Correto. Existindo ou não qualquer indicação de redução e não está sujeito ao teste de redução do valor recuperável. Errado. 4. Um ativo intangível com vida útil indefinida deve ser reconhecido inicialmente pelo custo, não sofre amortização e está sujeito ao teste de recuperabilidade anualmente, existindo ou não qualquer indicação de redução ao valor recuperável. Isso aqui é o que nós acabamos de dizer. Está correto, item 17. Beleza? Então, gabarito letra D, 2 e 4. 18. Vamos lá. A companhia negociante reconheceu durante o ano de 2017 vendas brutas no valor total de 2 milhões. As seguintes informações adicionais são conhecidas sobre fatos ocorridos no mesmo ano. Você tem uma série de coisas aí. Sabe que o CMV foi 800 mil, a receita líquida de vendas e o lucro bruto apurados foram respectivamente. Então, a FCC ela sempre pede uma questãozinha de lucro bruto, tá? Tomem cuidado. Então, vamos lá. Vendas brutas. R$ 2.000.000. Beleza. Devolução de vendas, 240 mil. Abatimento sobre vendas, 150 mil. Comissões sobre vendas não entra. Frete também não. Impostos, sim. R$ 370 mil. Beleza. Um segundo. Beleza. Estimativa para a perda com crédito de liquidação duvidosa não entra. Recuperação de créditos com clientes também não. Então, nós teremos aqui receita líquida de 1.240.000. Agora é só tirar o CMV, que a própria questão falou que foi 800 mil. Isso vai me dar um lucro bruto de 440 mil. Então, receita líquida 1.240, lucro bruto 440. E por último, nós temos aí uma questão que fala da companhia participativa. Ela adquiriu 30% de participação da companhia iluminada. Então, já vamos desenhar aqui. % da companhia iluminada, influência significativa, ou seja, ela vai avaliar pelo MEP.
patrimônio líquido era capital social, 5.000 ações ordinárias. Durante o ano de 2017, a companhia iluminada apurou lucro líquido de 200 mil e distribuiu dividendos no valor de 80. Então, como ela apurou o lucro líquido de 200, nós teremos direito a 30%, o que dá 60 mil. Isso aqui também vai ser conhecido como resultado de equivalência patrimonial. Tá? Beleza. E aí ela teve também dividendos no valor de R$80 mil. A participativa ela tem direito a quanto? 30%, que dá 24 mil. Quando tiver, portanto, esse dividendo, isso diminui o valor do investimento. Então, a companhia participativa de 2017 reconheceu receita de equivalência patrimonial no valor de 60 mil em função de avaliar a companhia iluminada pelo método da equivalência patrimonial? Correto, isso aqui é uma coligação. Equivalência patrimonial no valor de 36? Não. Sempre cuidado, que a equivalência patrimonial você reconhece aqui, no momento do lucro líquido, beleza? Dividendos no valor. Receita de dividendos? Não. Dividendo não é uma receita. A receita é de equivalência patrimonial. O gabarito é a letra A, galera. E com isso, nós encerramos, assim, os comentários da nossa prova do ICMS Santa Catarina, a prova P2. Eu espero que vocês tenham gostado e é isso aí. Até a nossa próxima correção. Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima.